Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ensino religioso de hoje com o capítulo falando sobre religião, mídia e tecnologia. É um conteúdo muito importante, interessante. Você já pensou como era a comunicação no tempo dos seus avós ou bisavós? Como viviam sem internet e sem as redes sociais? Como se comunicavam com as pessoas que estavam longe? Muita coisa mudou de lá para cá, não foi mesmo? E continua mudando até hoje. O avanço tecnológico da última década permitiu e permite que a comunicação entre as pessoas fosse mais rápida até do outro lado do planeta, em tempo real. Ou visitar museus e bibliotecas sem sair de casa. Tudo isso foi permitido através da tecnologia de última geração. Essas tecnologias influenciam o nosso dia a dia. No momento está influenciando diretamente. Agora mesmo estamos usando ela para nos comunicarmos. Será que também impacta as religiões, essas tecnologias? Será que tem a ver com alguma coisa com a religião? Então vamos analisar que a parte mais importante para nós é na religião. A comunicação, pessoal, é um tipo de troca. Muito importante isso aí para nós analisarmos. Podemos trocar informações, conhecimentos, ideias, sentimentos, entre outros, entre as pessoas. Para haver troca, é preciso interação, conexão entre as pessoas. Que as pessoas chamam de feedback, a resposta. Agora, imagine que ocorra quando as pessoas se encontram e não conseguem se comunicar, ou por não falarem a mesma língua, ou não compreenderem os gestos. Seria impossível haver troca nessa situação? Então vamos analisar. Você não conhece a pessoa, você não conhece a língua da pessoa, está em outro país e precisa se comunicar. A forma correta qual é? Os gestos, a gesticulação. Algumas culturas utilizam provérbios para transmitir conhecimentos e lições de vida. Olha só. Há um provérbio chinês, por exemplo, que conta a história em que ocorrem dois encontros. No primeiro, duas pessoas se encontram, cada uma leva um pão. Elas trocam os pães e cada um sai ao encontro com o seu pão, do encontro com o seu pão, só para se comunicar. No segundo encontro, duas pessoas se encontram, cada uma leva uma ideia. Elas trocam as ideias e cada uma sai do encontro com as suas duas ideias, a sua e a do colega. Isso significa que, diferentemente da troca de objetos, a troca de ideias sempre acrescenta. A pessoa vai trocar um pão pelo outro, só sai com um pão da troca. Agora, na troca das ideias, você leva a sua ideia, volta com a sua ideia e traz a ideia do colega que ele repassou. Então ela multiplica. É importante isso aí. Para haver diálogo entre as pessoas, é necessário que a comunicação entre elas esteja eficiente. Não tenha falhas. Vamos conhecer e analisar alguns elementos importantes para que essa comunicação, esse diálogo aconteça. Primeiro, as pessoas envolvidas na comunicação. Tem que haver. É necessário haver alguém para transmitir a mensagem e alguém para recebê-la. Para que o diálogo ocorra, os papéis de interlocutores, que é a transmissão e a recepção da mensagem, precisam ser constantemente alternados. Uma pessoa fala, a outra escuta. Quando aquela que falou que vai escutar, a outra fala que estava escutando. Não podemos falar ao mesmo tempo, porque não se entende. Primeiro tem que ouvir para depois falar. Isso é muito importante. É o primeiro passo do comportamento ético do ser humano. O que é a comunicação com a finalidade? Toda comunicação transmite uma mensagem com uma finalidade, ou seja, com um objetivo. Ensinar, narrar um fato, divertir, convencer, etc. Tem várias formas.
É importante que os interlocutores compreendam a linguagem, que ela pode ser verbal ou não verbal, usada para transmitir essa mensagem. Dessa forma, poderão absorver informações transmitidas. Não, às vezes não podemos falar verbalmente, mas para gesticular, podemos fazer desenhos, fazer mímica, alguma coisa para que o outro entenda. Muito importante isso aí. A comunicação e a religião estão relacionadas, não tem falta, estão ligadas, pois as duas surgem das necessidades humanas. Os meios de comunicação têm origem nas necessidades humanas de se expressar. E a religião se expressa e surge da necessidade de compreender a natureza e os acontecimentos da vida. Então, é muito importante analisarmos isso. Como é que vai transmitir os conhecimentos religiosos se não tem a comunicação? Tem que haver a comunicação entre as pessoas. A pessoa falar, a outra ouvir. Então a comunicação e a religião estão relacionadas, estão interligadas entre si. Isso é através da necessidade do ser humano. É a necessidade humana, as pessoas se comunicar. Tem um ditado que diz que quem não se comunica não se entende, se estrambica. Os meios de comunicação têm origem nas necessidades humanas e a religião tem a necessidade de expressar essa comunicação para a compreensão das ideias, do diálogo. Então a religião está ligada a isso aí. Vamos analisar que para entender uma comunicação é necessário você compreender e ouvir para poder transmitir novamente suas ideias. É preciso desenvolver a competência e a competência comunicativa. Vou ficando por aqui, na outra aula nós continuaremos.